Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar início a mais uma semana de estudos em casa. Vocês receberam um novo material, né? E é ele que nós vamos usar para estudo durante as próximas semanas. Vai lá, pega seu material, pega sua apostila e vamos estudar. Olha, eu preparei para vocês um texto aqui que fala sobre a pandemia na Idade Média e nós vamos falar da pandemia também que nós estamos vivendo agora, né, nos dias de hoje. Eu quero ler com vocês o texto, então se prepara, pega a sua apostila lá na página 13 e vamos fazer a leitura e o entendimento do texto, ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Em meados do século XIV, o mundo feudal vivenciou uma pandemia conhecida como peste negra, que teve origem no continente asiático, precisamente na China. Olha que coincidência! Lá naquela época também veio da China. Sua chegada à Europa estava relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Gênova. A propagação da doença inicialmente deu-se por meio de ratos e principalmente pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis, que acabava sendo transmitida às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas. Num estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, por meio de espirros e gotículas. Devido à alta taxa de mortalidade, que oscilou entre 30% e 60%, era comum que os moradores das cidades se deparassem com os corpos dos mortos em locais públicos. Em consequência da lotação dos cemitérios, a Igreja Cristã cedeu seus terrenos para que a maioria das pessoas pudessem ser enterradas. Gente, olhe que coisa triste que foi lá naquela época também. A pandemia matou muita gente, né? E aí as pessoas deixavam os corpos dos mortos assim, largados no meio da cidade, porque não, os cemitérios não estavam dando conta para enterrar todo mundo, não cabia todos os mortos nos cemitérios, e ainda não tinha, as pessoas tinham medo, então elas largavam os corpos em locais públicos. Horrível isso, né? Bom, vamos continuar. Muitos dos infectados eram deixados para trás. Pais abandonavam seus filhos doentes, advogados se recusavam a sair de casa e fazer testamento para os moribundos. Frades e freiras foram deixados para trás para tomar conta dos doentes, e monastérios e conventos logo estavam desertos, pois eles, os frades e as freiras, né, também se contaminaram. Olha que coisa, gente, eles também acabaram se contaminando, né, também foram afetados. Corpos foram deixados em casa abandonadas e não havia ninguém para lhes dar um funeral cristão. Na tentativa de conter a pandemia, surgiram os médicos da peste, pessoas que se vestiam de preto, usavam chapéus ou gorros e máscaras que pareciam o bico de uma ave. Eles acreditavam que a doença era transmitida pelo miasma, que é o mau cheiro das coisas putrificadas. Putrificadas, o que será isso, né? São coisas que estão apodrecendo, coisas que estão estragando. Então, olhe lá.
Por isso, colocavam essências perfumadas, pétalas de rosas, cravo, erva cidreira e outras ervas medicinais dentro das máscaras para não respirar o ar supostamente contaminado. Eles recebiam pagamento para curar as pessoas das cidades que já tinham sido atingidas pela peste. Contudo, a maioria deles não eram médicos profissionais, mas tinham a liberdade de fazer o tratamento em busca da cura. Porém, o contato com pessoas infectadas também os matavam. Nossa, parece algo semelhante com o que a gente está vivendo agora, gente? Vejam bem, né? Olha que situação. As pessoas eram largadas para trás, doentes. Olha que triste isso. E as pessoas que cuidavam também se contaminavam. Não é semelhante isso ao que a gente está vivendo agora? Quem é que está em maior contato com os doentes? São os enfermeiros, os médicos, né? Os atendentes das UTIs. Então, eles acabam se contaminando. E isso, eles correm o risco de morrer também, né? Mas eles estão lá tratando. E lá na época da peste negra, essas pessoas também se prontificavam a cuidar, mas muitas vezes se contaminavam e morriam, né? Então foi uma pandemia muito terrível mesmo para a época. Da mesma forma que está sendo para nós hoje a pandemia que nós estamos vivendo, né? Bom, aí vocês têm algumas questões para responder, né? E eu coloquei para vocês aqui, ó. Tudo, gente, é com base no texto. A primeira, grife no texto. De verde, o nome da pandemia daquela época, tá? De vermelho, o continente que vivenciou a pandemia. De azul, o país em que originou a pandemia. Ah, gente, essas são respostas fáceis, hein? É lendo o texto e grifando, ok? Na letra B, vamos lá. Na letra B, vocês têm lá quais as formas de propagação da pandemia vivenciada no século XIV. Então, vocês vão ver como é que ela se propagava. Está no texto. A C. Como eram tratados os mortos da peste negra? Falamos sobre isso também. Dei umas dicas aí, hein? Na sequência, a letra D, vocês têm lá o que acontecia com os religiosos que cuidavam dos doentes. Falamos sobre ele também aí no texto. E quem foram os médicos da peste? Como se vestiam? Olha, vocês têm aqui uma figura que eu coloquei na apostila para vocês visualizarem. Essa era a roupa usada pelos médicos da peste. Nada semelhante com a de hoje, né? Bem diferente. Teve uma mudança grande nas roupas, mas eles já tinham a preocupação de se cuidar, né? Porque eles sabiam que de alguma forma eles podiam ser contaminados. Então eles já tinham esse cuidado de usar tanto a máscara como as luvas, né? De se cuidar bastante para não se contaminar. Mas mesmo assim, eles ainda se contaminavam. Bom, para essa semana, gente, é só isso. É pouquinha coisa. É uma página por semana que nós vamos fazer, ok? Tentem reler o texto. Se vocês tiverem algumas palavras que vocês desconhecem o significado, busquem o significado, vejam no dicionário, né? Procure ter uma compreensão boa do texto para vocês conseguirem responder todas as questões, tá? E aí, semana que vem a gente volta com mais uma atividade, tá ok? Então, até mais. Tchau.